Hi everyone! Oi todo mundo, bem-vindo, welcome! Estamos na nossa aula 14.1, que é a nossa última aula de conteúdo da nossa Unit 1. Temos algumas informações muito importantes, uma aula bem bacana. Vamos lá, let's go? 14.1 e as informações bem bacanas que eu falei para vocês se refere a esta aula que nós vamos falar sobre invitations, convites, mais no sentido de aceitar e negar convites, assim também como convidar alguém, usando essa estrutura do would like. Nós vamos explicar, vou explicar para vocês mais para frente. Temos aí a pergunta, título da nossa aula, Would you like to come along? Que significa você gostaria de vir junto, de ir junto com a gente, ou esse agente eu coloquei aí de gaiata. Então, would you like to come along é a pergunta que vai nortear aqui a nossa aula, pois nós vamos falar de invitations, convites. Toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Também vai praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida. Alright, tudo certo? Let's begin, vamos começar. Temos uma pergunta para Eita, eu tô demais, hoje temos uma pergunta para você, que é o seguinte, do you have any plans for the weekend? Eu tô perguntando para você se você tem algum plano para o weekend, que é o quê? Final de semana, se o week é a semana, né? O weekdays, weekend significa fim de semana, a palavra end no final da palavra week significa fim, the end. Então, do you have any plans for the weekend? É uma forma de a gente perguntar para uma pessoa se ela tem algum plano para o final de semana, usando a estrutura do, que significa o quê? Aquele verbo auxiliar do meu presente simples, muito bem? Daí eu tenho a minha primeira conversation between two people, minha primeira conversação entre duas pessoas. Vamos lá para ver do que se trata. Então é assim, a nossa aula vai ser várias conversas e alguém chamando alguém para fazer alguma coisa e a pessoa aceitando ou não e explicando o motivo. Então vai ser basicamente assim. Então temos a Anne falando o seguinte, do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? Você tem algum plano para o fim de semana? Joy responde, no, I don't. Why? Ou seja, quando a pessoa responde assim, é porque ela tem interesse em saber, né, o que a outra pessoa quer. Porque ela já diz, no, I don't. Não, eu não tenho. Why? Ela ainda pergunta por quê? Porque dependendo do convite, né, a pessoa realmente está interessada. E aí a Anne fala o seguinte, there is, olha a estrutura do there to be aqui, para falar de existência. Tem, existe o quê? A new amusement park in town. Tem um novo parque de diversões na cidade. Would you like to go with me? Então esse seria um date, né? Uma espécie de date, um encontro, porque ela pergunta assim, would you like to go with me? Você gostaria de ir comigo, né? Para o amusement park, para o parque de diversões? E o Joey responde, that would be nice. Seria bacana, seria legal, usando a estrutura do would. Dá uma pausazinha aqui para falar sobre essa questão do would, que é o verbo que vai sempre acompanhar aqui a gente nessa aula. Ele é um modal verb, um verbo modal. É um dos verbos modais, a gente já viu aí o can como verbo modal, faz parte daquela categoria dos verbos mais fáceis da língua inglesa. E aqui a palavra would, ela não tem exatamente uma tradução. Não tem assim, would é uma tradução para isso. Ela, na verdade, está sempre interligado
ou interligada ao verbo que vem logo depois dela. No caso aqui, o verbo to be. Então, o be significa o quê? Ser e estar. Quando ele está perto do meu verbo would, esse verbo que nós vamos ver bastante nessa aula, ele vai ter essa terminação de ia, né? Ria, ou seja, seria, estaria, e assim por diante. Se a gente for perceber também com like aqui, ficaria gostaria. O verbo like é gostar, curtir, então vai ficar gostaria, justamente por conta da presença desse verbo aqui. Muito bem? Então a resposta do Joe é that would be nice, ou seja, ele accepting, né? Ele está aceitando o convite da Anne. Vamos para next, para o próximo, onde tem a Jack e o Dave. Pode ser o Jack ou a Jack. Esse nome pode ser tanto para boy ou para girl. E aí a gente tem o seguinte, ela fala: Are you free on Saturday? Olha uma outra forma de você convidar alguém, perguntando se a pessoa está livre. Are you free? Daí ela fala, ela vai especificar o dia. On Saturday, porque você usa essa preposição com dias de semana. Poderia também ser a pergunta: Are you free on Sunday? Você está livre no domingo? Are you free on Friday? Você está livre na sexta? Então, isso vai depender do que você quer falar. E aí o Dave responde: Yes, I am. Why? Ou seja, sim, eu estou. Por quê? Daí ele responde com a estrutura do verbo to be, porque a pergunta foi feita com o verbo to be. Você está? Sim, eu estou. Por quê? Why? Aí a Jack fala: My sister and I are going fishing. Would you like to come along? Ou seja, minha irmã e eu estamos indo pescar, né? Elas estão indo pescar num futuro aí mais próximo. Would you like to come along? Quando ela fala, que isso aqui é o título da nossa aula, quando ela usa essa estrutura, would you like to come along? Ou seja, para vir junto. Ela poderia estar sozinha nessa situação de pescar, ou então ela poderia estar com mais pessoas e está convidando ele para ir junto também. Ela quer que ele faça parte desse rolê. Então ela usa a estrutura de come along. Would you like? Você gostaria to come along, de vir junto, ou de ir junto no caso? Daí o Dave responde sure, que significa o quê? Claro. Sure é uma coisa assim, claro, eu acho até melhor que o yes, né? Sim, sure é claro, com certeza. Conta comigo, count on me. E aí ele fala, ainda manda um that's awesome, ou seja, isso é incrível, maravilhoso, gostei da ideia. Aí você adapta a sua tradução, a palavra awesome significa incrível. Então, that's awesome, é incrível, gostei. Daí a gente vai para a próxima conversation, que é com a Lana e o Paul. A Lana fala o seguinte: What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Ou seja, o que você vai fazer neste fim de semana? Então, a gente vai usar essa estrutura aí do verbo to be com essa ideia de futuro, né? O que você vai fazer, porque se fosse traduzir o que você está fazendo este final de semana, né? Não sei se ficaria muito ideal. Então, what are you doing this weekend? O que você vai fazer nesse final de semana? Aí o Paul responde nothing special, ou seja, nada especial. É uma forma de falar para dizer que a pessoa não tem nada marcado, enfim, tá procurando alguma coisa para fazer. Ela fala nothing special, nada especial. E aí a Lana fala my family is going camping. A minha família vai acampar. Would you like to go with us? Ou seja, você gostaria? Would you like? Você gostaria? Would you like to go with us? Você gostaria de ir com a gente? With us? Ou então posso falar assim, juntando with us, certo? Daí o Paul fala, I'd love to, thanks. Ele ainda agradece no final, um obrigado aí, que no caso é Paul, então vai ser obrigado. I'd love, o que é esse I'd love? Eu adoraria, né? Eu amaria.
I'd love to. E esse D nada mais é que o quê? O meu verbo modal, que nós estamos vendo bastante, porém ele está na sua forma contracta. Daí, quando ele está contraído com o meu pronome pessoal, ele vai fazer essa mudança bem radical. Some tudo isso aqui e só sobra a letra D. Então, I'd é a mesma coisa que I would, certo? I would. É a mesma coisa. Daí a gente vai para a próxima. Vic. A Vic fala o seguinte. What are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Certo? Com essa estrutura de novo do verbo to be, com essa intenção de saber o que a pessoa vai fazer mais tarde, no futuro mais distante, certo? Vamos supor que seja ainda tarde, vamos supor que já seja até à noite, porém num horário mais cedo. Então a pessoa pergunta, what are you doing tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Tonight, hoje à noite. E aí o Bob fala, I don't have any plans. Eu não tenho nenhum plano, né? I don't have any plans. Lembra que a gente usa o N para o quê? Acredito que a gente já teve essa aula, salvo me engano, dessa palavrinha que me sumiu aqui agora, o significado na classificação gramatical dela, onde a gente não pode usar a dupla negativa no inglês. Então, eu vou usar esse N porque eu tenho aqui o meu don't, já uma negação, né? O não aqui, presente simples. Então, eu uso esse N, certo? Eu não tenho nenhum plano, né? Para tonight, para hoje à noite. E a Vic fala, do you want to go to the movies tonight? Aí ela usa a estrutura agora do presente simples, usando o verbo want, que é o verbo querer. E aqui tá, você quer, certo? Você quer. Do you want to go? E aí o meu próximo verbo é o verbo go, que está na sua forma do infinitivo, onde ele não está conjugado. Então, do you want to go? Você gostaria o quê? De ir o quê? Ao cinema hoje à noite. Presta atenção nessa palavra movies, que significa filmes. Mas é muito comum eles usarem a palavra movies para também se referir ao cinema, que nós chamamos também de movie theater, como a gente aprendeu lá nas aulas passadas, nós também chamamos de cinema, tá entendendo? Da mesma forma que se escreve em português. E aí eu tô escrevendo sem o E, então fui escrevendo com O, não sei porquê, cinema. Agora sim, certo? Você também pode falar assim, além de movie theater, que a gente aprendeu na nossa aula passada, certo? Então, a gente também pode usar essa estrutura de movies. Daí o Bob fala, sure, claro, sure, what time? Então, essa é a estrutura que você pergunta, que horas? Daí alguém te chama para um rolê e você pergunta, tá, ok, que horas? What time? What time? Que horas, né? Qual vai ser o horário aí que a gente vai para o movies? Right, certo? Vamos lá. Temos uma outra situação agora. Agora a gente vai aprender a refusing, a recusar. A gente estava aprendendo a accepting, né? Accepting invitations, aceitando convites. Agora a gente vai aprender a refusing, recusar convites. Refusing invitations. Aí temos aqui um schedule, uma espécie de cronograma de alguém, onde tem de segunda a domingo, certo? E aí uma pessoa pergunta, would you like to have lunch with me on Sunday? Daí ela pergunta usando a estrutura de would you like? Would you like? Você gostaria? Que é muito mais, eles usam muito essa estrutura de would like para fazer esse tipo de pergunta, porque é muito polite, é muito educado, certo? Inclusive até em restaurantes, a gente tem esse costume, né, de chegar num restaurante e falar assim, ó, uma lanchonete, restaurante, enfim, eu quero uma coca, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, né, e tá ok. Depois mete um por favor e tá de boa. Só que lá é muito rude usar essa questão do eu quero.
Então, eles usam muito também o would like para esse tipo de situação, né? Num restaurante, numa lanchonete. Claro que a estrutura de would like, e que é como a gente faz a pergunta, né, com would na frente, não é somente usado nessas situações. Tem vários contextos onde você pode usar esse verbo modal. Não se prenda só isso, porque a gente tem que colocar um contexto na aula. O contexto foi sobre invitations, né, convites. Would you like to have lunch with me on Sunday? Você gostaria de almoçar? Perceba que quando eu falo sobre a alimentação, eu preciso usar esse meu verbo have. Esse aqui, que no caso, ele está na sua forma do infinitivo, então, portanto, to have. To have. E logo em seguida, o tipo de meal que eu vou ter, né? O tipo de alimentação, que vai ser o lunch, que pode parecer lanche, mas não é lanche, é almoço, é um falso cognato. Parece, mas não é, certo? Então, to have lunch, almoçar, to have breakfast, tomar café da manhã, to have dinner, jantar e assim por diante. Daí você percebe aqui que ela tem várias coisas no schedule dela, certo? Na Monday ela tem yoga, ela tem que ligar para Julia, call Julia. Na Tuesday ela tem meeting, uma reunião. Na Wednesday ela tem outra meeting, outra reunião. Na Thursday call Sol, ela tem que ligar para esse Sol, meeting. Na Friday de novo outra reunião. Na Saturday é dia de jogo, game night. E Sunday ela tem lunch with mom. Que horário? 1 p.m., 1 da tarde. Então, alguém já convidou ela para ter esse almoço, que foi a mãe dela, né? Ou ela convidou a mãe. Alguém ainda está convidando ela para almoçar também no domingo. E aí ela responde o seguinte... A pessoa que a Hannah fez essa pergunta para ela. Would you like to have lunch with me on Sunday? Daí o Vini no caso, né? O Vini que tem aquele schedule todinho, todas essas coisas aqui, ele fala I'm sorry. Ou seja, quando você já vê um I'm sorry, I am sorry no início de uma frase onde a pessoa está respondendo um convite seu, já saiba que ela vai decline, né? Ela vai negar aí, ela vai refusing, né? Ela vai não aceitar por vários motivos. Tanto é que o motivo é que ela já tem esse almoço com a mãe. Então, I'm sorry, me desculpa, ou foi mal, I can't, I'm having lunch with my mom on Sunday. Ou seja, eu não posso, eu vou almoçar com a minha mãe no domingo. Então, ela já tem um almoço programado, ele já tem um almoço programado com a mom dele. Daí a Hannah responde, ok, no problem. Okay, ou seja, ok, tudo bem, esse no problem é sem problema, mas também pode ser adaptado. Tudo bem, ok, enfim, a pessoa não ficou chateada. Então, uma das formas de você responder é essa, quando alguém está recusando o seu convite. No problem, sem problemas. Outra situation, a Erika fala o seguinte: How about join us, quase não sai, for a barbecue? Ou seja, que tal? Essa expressão do how about, ela é bem interessante, bem usada, certo? E aí ela significa o quê? Essa questão do que tal, e aí ela manda um join us, ou seja, join us for a barbecue. Ela tá chamando alguém para se juntar a essas pessoas, a ela e outras pessoas, para um barbecue, que é um churrasco. Mas não um churrasco como o nosso, né? Que tem aquelas coisas todas que nós somos acostumados. O churrasco é bem diferente, né? Em outros países. Aqui falando, vamos supor, falando dos Estados Unidos. E aí, a Sarah não pode comparecer. She can't go, ela não pode ir. Daí ela usa essa situação aqui. I'm sorry, né? I'm sorry, ou seja, ela já está começando a refusing, né? A recusar. Daí ela usa essa expressão aqui. Ela faz uma pergunta,
usando essa expressão can I take a ring tag on that? Ou seja, can I take a ring tag on that? Que significa o quê? Então, toda vez que você quiser adiar algo, ou como dizemos em português, deixar para a próxima, né? Ou deixar para outra hora, ou qualquer outra expressão semelhante, você pode dizer que precisa fazer essa situação aqui, ó. Take a ring tag on something, né? Que no caso, that. Então, ela tá perguntando aqui, tá falando, posso deixar, vamos deixar para a próxima? Desculpa, vamos deixar para a próxima. Ou seja, que ela já tem algum compromisso, ela não pode por algum motivo. Então, ela usa essa expressão idiomática, certo? Para quem não sabe o que é uma expressão idiomática, é uma coisa assim muito interessante em qualquer língua, na nossa língua, na língua inglesa. E assim, são recursos de fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam os seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Então, assim, numa expressão idiomática, você não traduz ao pé da letra, certo? Porque ao pé da letra não vai dar certo. Se fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, não teria essa situação. Vamos deixar para a próxima, para um outro momento, para outra hora. Ok? É que nem aquela expressão. Vou dar um exemplo de expressão idiomática em português. É como roubar doce de criança. Ninguém vai lá e realmente pega o doce da criança. A gente fala isso para dizer que algo é o quê? Muito fácil, muito easy. E a expressão idiomática em inglês em relação a isso it's a piece of cake. Que se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, seria um pedaço de bolo. Mas uma expressão idiomática é fácil pra caramba, né? Como se fosse roubar balinha de criança, doce de criança, pirulito, enfim. Certo? Então, eita, cadê minha borracha? Ia pegar a borracha, acabei pegando outra situação. Então, quem tem interesse de aprender mais sobre expressões idiomáticas, fique à vontade, feel free. Vai lá, dá um Google e procura pesquisas de expressões idiomáticas em inglês, vocês vão aprender bastante coisa interessante, além dos slangs, que são as gírias, slangs. Muito bem, isso aqui é um L, isso é um S. Vamos lá agora para a próxima situação, de novo usando a situação de how about. Que tal, que tal? How about joining us for a picnic? Que tal se juntar a nós para um piquenique? E aí, quer? How about? E aí a Julia fala o seguinte, I'm really sorry. Aqui ela ainda coloca um really antes da palavra sorry. Você ainda tem essa opção de colocar a palavra really para dizer assim, pô, eu realmente estou muito... Pô, me desculpa aí, foi realmente muito mal. Algo do tipo aí. Por quê? But I've got something else going on. Ou seja, but I've got something else going on. É uma outra forma de você falar com essa questão de refusing, né? De recusar. Detalhe para isso aqui, ó. But I've got something else going on. Mas que significa que ela tem o quê? Ela tem já um outro compromisso. Ela não tá falando que compromisso é. Pode ser até um compromisso de ficar em casa mesmo com ela, o aniversário do cachorrinho, enfim, qualquer coisa. Mas ela não vai. Então, quando a gente fala but I've got something else going on, ou então but I have something else going on. Por quê? Esse VE que tá aqui, contraído com o meu pronome pessoal, ele é o verbo have. Ele tá contraído. Daí você pode falar apenas usando ele, I have something going on, else going on, ou então usar essa forma meio britânica de falar but I have got something else going on. Os dois significam a mesma coisa. Eu já tenho alguma coisa, né, já marcada, já tenho outro compromisso. Muito bem? Próxima situation, a Bia fala o seguinte, would you like to come over and have some pizza? Então, a Bia tá chamando a Paula, o quê? Para comer pizza. Então, ela fala assim, você gostaria de vir, né, to come over? Então, tá chamando a Paula para a casa dela, para algum lugar, enfim, come over, né, para ir para algum lugar onde ela está, onde a Bia está, para o quê? Have some pizza. Ou seja, perceba aqui do have para falar sobre meal, né, refeição, né, alimentação. Na hora eu falei alimentação, mas era refeição.
Muito bem. And have some pizza. Daí a Paula, mais uma vez, ela vai recusar, porque nós estamos aprendendo sobre refusing aqui. Então, ela fala I can't. Sim, usando o verbo modal can para falar de que você não pode, não tem essa... Nós estamos falando sobre habilidade aqui. Você realmente não pode. Essa tradução é eu não posso fazer tal coisa. Então, I can't, eu não posso. A mesma coisa que I can not, certo? Dá na mesma, só que aqui está contraído e aqui está na forma corretinha. I have work to do, ou seja, eu tenho um trabalho para fazer. I have work to do, eu tenho um trabalho para fazer, no caso de vocês. I have to do my exercises, eu tenho que fazer meus exercícios, certo? E aí a Bia fala o seguinte, what a pity, ou seja, ela tá, né, triste porque a Paula não pode ir, então ela fala que pena, what a pity, que pena, what a pity, muito bem? E é isso, vamos lá? Making invitations, fazer convites. Para fazer convites, a gente já viu todas essas estruturas, a gente vai repetir todas as estruturas again, novamente. E aí a gente tem essas aqui. Would you like to? Would you like? Aí você vai completar com que você vai chamar, né, a pessoa. Então, você gostaria de ir ao cinema hoje à noite? To go to the movies tonight? Daí você faz a entonação, porque é uma pergunta. Would you like to go to the movies tonight? Né? Então, estou falando aqui de um jeito, mas você faz a entonação porque é uma pergunta. E a segunda, would you like? Também de novo usando would like. To come along, ou seja, você gostaria de ir também? Would you like to come along? Você gostaria de ir também? Quando você já tem uma coisa programada e quer chamar outra pessoa, então você usa essa expressão, que inclusive é o título da nossa aula. Would you like to come along? Ou então usando a estrutura do do you want, para quando você pergunta para alguém, né? Porque você está usando you, é você ou vocês, certo? Então você quer, do you want to? Você quer ir, to go, ao cinema hoje à noite? To the movies tonight? Ou então essa outra expressão do how about? How about? Que tal? Que tal? Going to the movies tonight? How about going to the movies tonight? Que tal irmos ao cinema hoje à noite? How about going to the movies tonight? Certo? E aí, accepting invitations. E aí, no accepting invitations, você vai fazer o quê? Para aceitar convites, podemos dizer... Temos aí várias formas de aceitar, não são as únicas que existem, obviamente. Então, temos aí that would be nice ou that would be great. Você escolhe that would be ou nice ou great. Nice seria legal, great seria ótimo, muito bem? Então, that would be seria. Tudo isso só é traduzido para seria, muito bem? Ou então você fala sure, claro, com certeza. That's awesome, isso é incrível. Ou então sure, claro, que também é a mesma coisa que com certeza. What time, que horas. Então você tem essas várias formas de falar. Você pode usar qualquer uma delas, muito bem? Yes, I'd love to. Sim, eu adoraria. Yes, I'd love to. Lembrando que esse de, mais uma vez, é o meu verbo modal, would, na sua forma contracta com pronome pessoal. Eu adoraria. E agora? Refusing invitations, recusando os convites. Caso você não possa comparecer, não possa ir porque você já tem aí um compromisso, está cansado, é nível do seu dog, você não está afim de sair, você pode recusar convites dessa seguinte forma. In English, I'm sorry, ou então I'm really sorry, né? Eu sinto muito, me desculpa. E por aí vai nesse sentido de apologize, né? De pedir desculpas pela situação. But I have to, mas tenho que. Daí você fala a situação, né? Caso você queira dizer por que você não vai. But I have to do my homework, mas eu tenho que fazer meus exercícios. But I have work to do, mas eu tenho trabalho a fazer e assim por diante.
E a segunda, I'm sorry, I can't. Desculpa, não posso. I already have plans. Para quando você já tem planos, você fala, já tenho planos. I already have plans. Eu já already have, tenho planos. Ou então, de novo, I'm sorry. É bem interessante você falar, pedir desculpas, né? Uma coisa polite. Sei que a gente não tem, às vezes, costume de pedir desculpas quando vai, refusing uma invitation, recusar um convite. Mas é interessante. I'm sorry, né? Desculpa. Can I take a rain check on that? Aquela expressão idiomática. Posso deixar para outra hora? Podemos deixar para outra hora e assim por diante. Você pode adaptar a tradução. I've got something else going on. I've got something else going on. Já tenho compromisso. Já tenho compromisso. É aquela questão que você diz que já tem alguma coisa em mente, já tem algo marcado. Ou então apenas I have something else going on. I have, tirando esse got aqui. Eu não tenho o costume de falar I've got. Então, eu só falo I have. Não tem esse costume não, né? Os dois significam a mesma coisa. Let's practice, vamos praticar. Olha aí, temos uma questão onde diz o seguinte. We're having a game marathon in my house this Saturday. Would you like to come? Então, alguém vai ter o quê? Uma maratona de jogos. A game marathon. Na casa dessa pessoa no sábado. Ela está perguntando, would you like to come? Você gostaria de vir? Daí a ideia é o quê? Refuse the invitation. A ideia é recusar o convite, né? Recusar o convite. E para recusar esse convite, você tem essas duas alternativas aí. Qual dessas duas é realmente uma recusa? Temos aí o sure, I'd love to. Ou can I take a rain check on that? E aí, de acordo com o que eu falei, todo mundo deve concordar aí na sala de aula que a resposta só pode ser a letra B. Can I take a rain check on that? Ou seja, posso deixar para outra oportunidade, para outra hora? Porque o sure, I'd love to seria o quê? Claro, eu adoraria. E aí a pessoa que não está no caso refusing, né? Muito bem. Let's go to the next. Vamos para a próxima. Olha só. Would you like to have a snack with me after school? Então aqui alguém está perguntando se o quê? Se a pessoa gostaria to have, porque estou falando de meal, refeição, de snack é lanche. Então você gostaria de o quê? De lanchar comigo, with me, depois da escola, after lunch? Agora aqui, accept the invitation, aceitando o convite, dizendo yes. Daí temos a letra A, that would be nice. That would be nice. E a letra B, só pela forma que eu falo, já dá para saber, I'm sorry, I can't, I have to go home. Ou seja, né? E aí, qual das duas? Sem eu traduzir mesmo, você acha que é? Até pela forma que eu falei, ajuda bastante. Só poderia ser a letra A. That would be nice, seria bacana. Porque na B eu já meto um I'm sorry aqui, né? Me desculpa, foi mal, aí não vai dar. Porque I can't, não posso, I have to go home, eu tenho que ir para casa. Certo? Enfim, temos uma next, uma próxima aí, que é um e-mail da Sara. Sara está at webmail.com e o assunto, subject, é o invitation, é um convite. Daí, olha só, temos aqui um texto, né, onde a Sara vai falar do que se trata esse convite. Daí eu tenho informações aqui para marcar a verdadeira ou falsa. Ou falso, né? T para true, F para false. Daí, olha só, Edu está convidando Sara para a festa de aniversário dele? No e-mail, Edu informa o dia do evento. Edu ainda não sabe onde será o evento. Sara conhece algumas das pessoas que foram convidadas para o evento. Edu informará o endereço do evento caso Sara confirme a presença. Olha só, na verdade, o assunto, aliás, é para Sara o e-mail, né? To Sarah, enfim, e o assunto é o invitation. Aí o Edu fala o seguinte, Hi, Sarah, sei lá, enfim, vai dependendo.
I'm having a birthday party next Friday at my house. Ou seja, eu vou ter aí um aniversário, uma festa de aniversário na próxima sexta. Aonde vai ser? Na minha casa, at my house. Would you like to come? Você gostaria de vir? De ir? It will be fun. Será divertido. It will be fun. Esses dois L's aqui é um outro verbo. O verbo modal que é o will. Beleza? É o verbo do futuro. It will be fun. Vai ser divertido, não será divertido. Lots of people from my school are coming. Muitas pessoas da minha escola estão indo. Aliás, vão, né? Porque a gente usa esse com sentido de futuro. Esse verbo to be aqui com sentido de futuro. You know some of them. Você conhece alguns deles. Quais são eles? Pedro, Marco, Rob and Cynthia. My house is behind their school. My house is behind their school. 6 Sunrise Avenue. Ou seja, minha casa é atrás. Olha aqui a preposição de lugar que a gente aprendeu da nossa escola. Avenida Sunrise, número 6. It's right next to the park. É bem próximo, ao lado do parque. Hope you can come and see you soon. Ou seja, espero que você possa vir. E vejo você em breve. Edu, RSVP. Esse final aqui é sobre aquilo que a gente aprendeu naquela aula sobre birthday, né? Nos convites de aniversário, onde eles colocam esse RSVP no final, que é uma sigla, né, para palavras em francês, que é o répondez s'il vous plaît, e eu não sei falar francês, fica lindo para falar o contrário. E aí, olha só, de acordo com essas information, o que a gente vai fazer? Olha só, Edu está convidando Sara para a festa de aniversário dele. Tá certa essa informação? Correta, true, a gente viu isso, está convidando a Sara, o e-mail é destinado a ela. No e-mail, né, em português, Edu informa o dia do evento. Será que ele informa o dia do evento? Vamos lá olhar, que agora nem eu lembro. Sim, next Friday, ele informa assim, na próxima sexta. Então, sim, true, ele informa sim o dia do evento. Edu ainda não sabe onde será o evento? Vamos lá para o texto. Será que ele não sabe? Logo depois da informação de quando vai ser a festa, ele já diz que vai ser aonde? At my house, na minha casa, na casa do Edu. Edu's house, vai ser na casa dele. Então, false. Sara conhece algumas das pessoas que foram convidadas para o evento? E aí, lá no texto, ele diz o seguinte: Lots of people from my school are coming. You know some of them. Daí ele fala que muitas pessoas da escola vão e ela conhece muitos deles. Aí ele fala o nome aqui das pessoas que ela conhece, que são 4. Então, Sara conhece? True, verdadeiro. Edu informará o endereço do evento caso Sara confirme a presença. Bem, presta bem atenção aqui. Ele fala o endereço do evento. Ele já falou que era na casa dele, my house. Aí ele ainda dá a descrição de onde fica. Além de falar que é na 6 Sunrise Avenue, na Avenida Sunrise, número 6, ele fala que é behind our school, ou seja, atrás da nossa escola, da escola deles, e é bem ao lado do parque. Então, ele dá muitas informações sobre o endereço. Então, essa aqui é false. Beleza? Bem simples, bem prático. And that's it. Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.